Olá, por gentileza, frente 3, aula de número 1. Vamos dar início. Veja só, vamos falar então do primeiro tema desta aula, razão. O que você entende ou deve entender pela palavra chamada razão? A palavra razão nos é proposta desta maneira, quociente. O que é um quociente? Quociente nada mais é do que uma divisão. Uma divisão é um quociente. Portanto, quando você falar para mim divisão, eu estou falando para você de um quociente ou eu estou falando para você de uma razão. Veja, eu vou até escrever aqui no lado um quociente. Um quociente é uma razão entre dois números. Ó, a ideia é aqui, ó, A sobre B. Aí no material didático, ele fala assim para você. Imagine uma jarra de suco, em que ele tenha colocado um copo d'água e outros 4 copos de suco. Qual é a razão nesta jarra? É 1 de suco para 5 copos que tinha ali dentro. Então a proporção, ou melhor, a razão que ele propõe para mim é de 1/5, um copo de água para 5 que tem dentro da jarra. Agora, o que vem a ser uma proporção? O que ela tem a ver com o assunto chamado razão? A proporção, ela tem o seguinte detalhe. Olha só, ela é igualdade entre razões. Vou representar neste momento desta forma. A está para B, veja uma igualdade entre razões. A está para B, assim como C está para D. Isto que eu escrevi chama-se proporção, porque é uma igualdade entre duas razões. Esta igualdade entre duas razões me leva a conhecer ou a apresentar para vocês um conjunto de propriedades. Propriedades. Quais são essas propriedades? Essas propriedades são em número de 3. Pode de repente alguma outra, mas as mais importantes são essas daqui, ó. Uma delas eu vou chamar de primeira, que é a nossa P1. A P1 é assim: A está para B, uma barra de fração, que se não fizer uma barra com uma régua fica torta, se ficar desnivelado, ó. A está para B, assim como C está para D. Isso aqui implica em dizer que A vezes D é igual a B vezes C. A frase aqui é assim: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A vezes D igual a B vezes C. Uma frase que nos faz lembrar da propriedade 1. Produto dos extremos, produto dos meios. A outra frase é esta: A está para B, assim como C está para D. Assim como aqui eu não coloco um igual, eu coloco uma flecha, porque eu posso dizer A mais B está para B, que é igualzinho a escrever C mais D, e também sobre o meu amigo chamado D. Observe esta apresentação. Veja, não é uma igualdade A para B, C para D, A mais B sobre B, C mais D sobre D. É uma outra apresentação. É uma apresentação que não equivale a dizer igual. É A mais B por B, ou seja, a soma do numerador com o denominador sobre o denominador. A soma do numerador com o denominador sobre o denominador. Isso é mais uma das propriedades das nossas proporções. E tem mais uma terceira, que é esta que eu escrevo aqui, que sinceramente é a mais utilizada nos nossos exercícios, que tem esta aparência que eu vou escrever aqui. Olha só que interessante. Eu digo assim: o A está para o B, assim como o C está para D, assim como o nosso amigo chamado A mais C está para B mais D. Esta que está aqui, chamada de terceira, eu vou até colocá-la numa caixinha. Por quê? Porque no meu ponto de vista, a mais utilizada nas boas questões que os senhores estarão fazendo em casa é esta regra que está aqui. É a propriedade de número 3. Tudo bem? Então eu destaquei ela porque eu vou usá-la em algumas atividades daqui a pouco. Mas além disso, as nossas grandezas, que são as proporções, elas possuem algumas características. Eu vou escrever ao lado. Grandezas diretamente proporcionais. Ó, eu vou abreviá-las. GDP. Grandezas diretamente proporcionais.
O que elas me trazem, né? O que eu tenho quando eu escrevo elas? Eu tenho isso daqui, ó. Esta aqui é a minha intenção, é dizer para vocês que o aumento de uma implica no aumento de outra, ou a redução de uma implica na redução de outra. Vamos pegar um modelo fácil. Imagine você, na sua casa, 4 pessoas, e vocês consomem 1 quilo de carne na hora do almoço. Se de repente aparecer algum parente e que isso passe de 4 para 8, é provável que o quilo de carne que era de 1 passe a 2, ou seja, se eu tenho um número de pessoas e aumentou o número de pessoas, o consumo de carne também aumenta. Isso são grandezas chamadas de diretamente proporcionais. Mas veja, que eu tenho que saber que não só de grandezas diretamente proporcionais nós temos essas daqui, ó, as grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? É aquela que o aumento de uma implica na redução da outra, ou a redução de uma implica no aumento de outra. Isso aqui é muito fácil o modelo, né? Imagine uma viagem. Se você faz uma viagem a 100 km por hora, você leva 2 horas. E se você fizer a 120 km por hora, eu vou levar 1h30, viu? Quanto mais rápido, menos tempo você leva. São chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Ok. Divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos supor 2 conjuntos aqui, ó. Um conjunto eu vou chamar de x, ótimo, y e z. E um outro conjunto eu vou chamá-lo e vou nomeá-lo como sendo A, B e C. E vou dizer que esses 2 conjuntos, eles são diretamente proporcionais. E vou dividi-lo em partes diretamente proporcionais. Então nós fazemos assim, ó. O x está para o A, certo? O x dividido pelo A, professor, isso, porque ele disse que era diretamente proporcional. Igual a quem? Igual ao nosso amigo chamado y sobre o b, assim como o nosso amigo chamado z também vai estar para c. Isso significa que eu apresentei uma divisão aqui no quadro proposta chamada de diretamente proporcional. Só que tem uma regra, uma propriedade que foi apresentada no conjunto de propriedades, que é a seguinte: a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Vejam, senhores, quando eu digo que estas divisões são iguais, assim como a soma é igual à soma, eu ainda posso colocar no final que isto tudo, jovens, é uma constante K. Esta constante K que eu coloquei ali no final é para dizer para vocês exatamente o seguinte. Eu vou colocar isso aqui, ó, para dizer assim para vocês. É um resuminho que quando você vai trabalhar com a divisão e você escreve igual a K, são outras formas de você chegar na resposta. Imagine que eu tenha o x, que eu não tenha o x e eu tenho o A. O A é um número. A divisão foi me dada a constante. Eu consigo encontrar o conjunto A. Esta que é a saída para a tal da constante. Mas e se for em partes inversamente proporcionais? Eu vou colocar os mesmos 2 conjuntos e eu vou escrever assim para vocês: x, y e z. Quem são os nossos elementos? Eu digo assim para você: A, B e C. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma divisão em partes chamada de partes inversamente proporcionais. Aí lá, partes inversamente proporcionais. Então eu digo assim para você: x está para quem? Bom, se eu colocar x para A, eu estarei fazendo algo chamado diretamente proporcional. Mas eu não quero mais o diretamente, eu quero o inversamente. Então é 1 sobre A. Está aqui, ó. Você coloca o inverso dele. Igual. Agora vem o nosso amigo chamado y. Quem é o y? O y é inversamente proporcional. 1 sobre b. Igual. Agora vem o nosso amigo chamado z. Quem é o z? Z é também inversamente proporcional a c. 1 sobre c. E isto tudo, assim como no anterior, eu chego aqui e escrevo a mesma relação. X mais y mais z dividido por 1 sobre a mais 1 sobre b mais 1 sobre c. E isso aí dá tudo igualado a uma constante. Está aqui mais uma regrinha que envolve o que nós chamamos de partes, divisão em partes. Ora diretamente, ora inversamente.
Na de cima eu sublinhei, me permitam fazer também para essa uma marca de destaque, mas lembrando-se que essas divisões sempre têm um resultado constante. Eu vou realizar agora a solução de alguns exercícios com vocês. Vamos lá. Exercício de número 1. Olhem lá. Diz assim: a planta de uma cidade está desenhada na escala 1 por 20.000. 1 por 20.000. 1 sobre 20.000. Isso aqui é uma escala. Escala de uma planta de cidade. Aí o cidadão pergunta assim, enunciado: o comprimento no desenho, que representa uma rua de 200 metros de extensão, é igual. Bom, nós temos uma rua, certo? Essa rua, segundo o autor, ela possui 200 metros. Ele pergunta, na verdade, como é ou quanto que isto vai valer, na realidade no mapa, certo? Porque aqui já foi dado. A escala é 1 por 20.000 e a rua 200 metros. Tudo que eu tenho que fazer é apresentar uma solução, e uma solução que envolva, além desta razão que me foi dada, chamada de escala, que é 1 por 20.000, envolva também o comprimento da rua. Só que aqui nessa escala, ele está dizendo assim, ó, o número 1 está em centímetros, é que 1 centímetro lá no nosso mapa equivale a 20.000 centímetros na nossa realidade. Portanto, se eu colocar aqui, ó, centímetro no mapa, aqui vai ser centímetro na realidade. Neste caso, em pauta aqui, ele não me deu o valor em centímetro, ele me deu em metro. Então eu vou colocar assim, ó, eu não sei quantos centímetros eu vou ter no mapa. Porém, eu tenho que isto aqui, ó, em centímetros, imagine, 200 metros. Eu aumento um zero, vira decímetro. Eu aumento um zero, vira centímetro. Portanto, eu vou colocar x sobre 20.000. 20.000 o quê? Centímetros. Observe o que acontece agora. Cancela e cancela, porque são denominadores iguais. Em outras palavras, x igual a 1. Ó, lá no mapa, quanto é que eu marcarei para representar uma rua de 200 metros? 1 centímetro. 1 centímetro representa a rua de 200 metros. Ok? Vamos para o exercício 2. Divida 190 em partes diretamente proporcionais a 2, 7 e 10. Bom, como que eu vou fazer essa questão? As partes são x, y e z, que eu preciso encontrar. Portanto, eu farei assim. O nosso amigo x estará sobre o tal do número 2, que é a primeira parte. O y estará para o número 7, assim como o z estará para o 10. E uma das propriedades de proporção manda eu fazer o quê? Manda eu fazer uma operação, que é juntar todas essas frações e escrever uma única. E qual vai ser essa única? A única é essa que vai aparecer aqui no final, que eu escreverei x mais y mais z sobre 2 mais 7 mais 10. Ao termos escrito isso dessa forma, eu vou escrever embaixo assim, ó, x está para 2, igual, calma, já vou escrever algo no lado. Y está para 7, igual, não sei. Z está para 10, igual, também não sei ainda. Mas veja, eu sei quanto é que vale x mais y mais z. Ele vale o 190, é a soma das três partes. Este cara vale 190. E esse cidadão aqui embaixo vale 19. Se eu fizer 190 dividido por 19, eu tenho a constante. A constante é o valor 10 para todos. Se você realizar a continha, você vai chegar aí, x igual a 20, você vai obter y igual a 70 e você vai obter z igual a 100. Estão aí as três partes, então. Vou fazer a questão de número 3 com os senhores. Dividir 340 em partes inversamente proporcionais a 2, 3, 5 e 10. Uma questão um pouquinho mais longa, talvez, mas observe. Quais são essas partes, então? Vamos começar a nossa solução. Essas partes serão 4 partes. Uma delas x, a outra y, z, e eu vou criar uma parte que eu vou chamar de w. E aí eu vou escrever as minhas queridas frações. E as minhas frações ficarão assim. Uma delas é x.
Só que agora, senhores, tem um critério que é novo, inversamente proporcional. Então eu não coloco x sobre 2, eu coloco x sobre meio. Na outra é y. Y sobre quem? 1/3, porque é inversamente proporcional. O nosso amigo chamado z vai ser z sobre quem? Boa pergunta. Sobre 1/5. Ótimo, perfeito. E ainda tem o meu amigo chamado w, que eu vou escrever ele sobre quem? Sobre 10? Não, é inversamente, então é 1/10. Isso aqui será igual a uma operação que eu coloco tanto em cima quanto embaixo. Quem vai em cima? X mais y mais z mais w. E quem vai embaixo? Meio mais 1/3 mais 1/5 mais 1/10. Está aqui. Ao ter feito tudo isso, eu tenho um resultado numérico que é o seguinte. Isso aqui eu já sei quanto é que vale. O enunciado me deu, ó, 340. Este resultado eu já sei quanto vale. Agora veja o que eu vou escrever embaixo. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. X sobre meio é a mesma coisa que escrever 2x. Y sobre 1/3, mantém o y e multiplica pelo inverso. Vai acabar me dando 3y. O nosso amigo z dividido por 1/5 vai me dar 5z. E o meu amigo y dividido por 1/10, eu vou ter 10, não é y, é w, desculpe, w dividido por 1/10, eu tenho 10w. Vejam, isso aqui será igual a, será igual a, será igual a, será igual a. O resultado do 340 pela soma dessas frações. Que se você operar 2, 3, 5 e 10, o mínimo múltiplo comum dará 30, e aí tira-se ele e vai obter 34 por 30. Mas esta operação você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso da segunda é 30 por 34. Observe, eu consigo fazer uma simplificação, aqui dá 10 e aqui dá 1. Na verdade, o resultado desta conta vai me dar o número 300. Se isso deu 300, eu vou voltar aqui, ó. Aqui o igual a 300, aqui o igual a 300, aqui o igual a 300 e aqui o igual a 300, que é uma constante que surgiu em todos. Ao fazermos isso, olha o que acontece. O meu amigo x vai acabar resultando em 150. Quanto que vai dar o y, professor? O y vai me dar 100. Ótimo. Quanto é que vai me dar o z? O z vai me dar 60. E quanto vai me dar o w? O w vai me dar exatamente 30. Ótimo. E veja só que interessante para ver que nós fizemos adequadamente. Se eu somar o 150 com o número 100, eu tenho 250. 250 se eu somar com 60, eu tenho 310. Se eu somar 310 com o número 30, eu vou ter o 340. Então as minhas divisões estão totalmente corretas e em partes inversamente proporcionais. Vamos para a questão de número 4. É uma questão do Enem, né? Diz assim: a resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é, veja jovens, simples demais. A resistência é S, que ele falou para nós. E ele disse que essa resistência S é diretamente proporcional a duas informações. Uma delas ele chamou de B e a outra ele chamou de D. Uma é o comprimento, a outra é a altura. Então ele falou B vezes D ao quadrado. Isso aqui, uma constante chamada de K. Repetindo então o enunciado que ele me deu. Olha só como está corretíssimo. Ele disse assim: é diretamente proporcional à largura B, ok, e ao quadrado da altura D. Quadrado é elevá-la ao quadrado. A resistência diretamente proporcional a esse produto. Isso é igual a K. Jovens, ele só quer que você isole o S. Olha o que o Enem perguntou para você. S igual a K vezes B vezes D ao quadrado. Foi isso que ele perguntou para você. Chegamos na nossa conclusão. Muito simples para concluir. A resposta é KBD quadrado. KBD quadrado é a letra C de Ceboletas. Muito obrigado e bons estudos!